Olá, olá! Chegamos à terceira parte do nosso estudo, Aliança com Noé, o novo começo. Essa é a parte de hoje. Esse é o estudo para hoje, ok? Vamos iniciá-lo então? Oremos. Querido Deus, muito obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor é um Deus que mantém os braços abertos para nos receber e para nos justificar dos nossos pecados e para poder nos santificar e nos manter definitivamente ligados ao Senhor. Nós queremos a tua aliança e queremos compreendê-la um pouco melhor no estudo de hoje. Dá-nos o Espírito Santo. No nome de Cristo Jesus oramos. Amém. Amém? Vamos lá? Aliança com Noé, o novo começo. Vamos iniciar pelo texto Gênesis 6, capítulo 6, verso 3, depois o 5 a 8, ok? Aqui diz: Então disse o Senhor: Por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Agora o verso 5 até 8. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-lo feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esse texto aqui nos apresenta que Deus tem um limite. Ele é misericordioso, ele é tolerante, mas existe um limite para esta misericórdia. Não é? Aqui está dizendo: o meu espírito não contenderá para sempre. Eu não vou tolerar eternamente a iniquidade. Existe um limite e eu coloco este limite mediante a minha justiça. A condição dessas pessoas, né, que viveram nesse tempo antes do dilúvio era terrível. Perversidade, a inclinação dos pensamentos do coração era sempre para o mal. Tudo que eles queriam, tudo que eles pensavam, tudo que eles almejavam estava relacionado com o mal. O prazer do coração, os desejos da alma, tudo estava voltado para o mal. Era uma população de costas dadas para o amor. Então, aparece aqui um detalhe muito curioso. Deus se arrependeu. Ele se arrependeu de ter feito o homem. E isso cortou-lhe o coração. E no final aparece de novo essa palavra, arrependeu-se, né? Deus se arrependeu de ter feito o homem. E no finalzinho aparece aqui também um personagem, a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Por que Deus mostrou benevolência para Noé? Por quê? Porque havia um homem chamado Noé que tinha o coração voltado para Deus, voltado para a aliança. Havia um homem que fazer a vontade de Deus era a sua alegria, o seu prazer e a sua felicidade. Sim, havia um homem com disposição para tudo aquilo que era bom, para tudo aquilo que a aliança estava propondo. Deus, então, deu uma missão extraordinária para Noé. Antes, porém, tem uma palavrinha aí que ficou meio assim, atravessada. Essa palavra é arrependeu-se. Não, espera aí, Deus se arrependeu? Então, Deus foi pego de surpresa, Deus
estava diante de um imprevisto, Deus se surpreendeu, não é, com a situação do ser humano, e aí ele se arrependeu, mudou de ideia. Nada, nada, nada disso. Não existem coisas maravilhosas demais para Deus. Deus não pode ser pego de surpresa. Deus já sabia que isso iria acontecer. Deus conhece todas as coisas, Ele é onisciente. Mas e essa palavra, arrependeu-se? Como explicar isso? Essa palavra significa estar arrependido, ter pena, lamentar-se, estar sentindo, ter compaixão, tristeza, ok? Na verdade, essa palavra quer dizer que Deus estava triste, triste. Inclusive, essa expressão, isso cortou-lhe o coração, enfatiza o sentido da palavra arrependeu-se. Cortou-lhe o coração. Deus, ele teve pena da humanidade. Ele lamentou em contemplar a escolha que aqueles homens, que o ser humano estava tomando naquela época. O coração de Deus ficou triste. Deus sabia, mas diante do contexto de tanta promiscuidade, de tanta devassidão, de tanta perversidade, Deus, ele se entristece com o pecado. Gênesis 6, versos 11 a 14, e depois o verso 18. Vamos lá. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste. E no verso 18, mas com você estabelecerei uma aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Olha só, novamente, Deus está endossando aqui, Ele está ratificando a realidade, o diagnóstico da humanidade. Nessa época, a humanidade estava completamente corrompida, cheia de violência, o sofrimento era grande, um infligindo sofrimento sobre o outro. O ser humano só pensava em coisas más. Um queria se divertir e sentir o seu prazer em detrimento do outro. A humanidade estava inviabilizada. Seria o caos. E Deus precisava entrar com juízo, como um ato de misericórdia, para que a raça humana não acabasse ali por si mesma. Tamanha corrupção, violência e iniquidade. Mas Deus então chamou o seu servo Noé e fez uma aliança especial com Noé. Ele fez uma ampliação de alguns aspectos desta aliança, num chamado que ele fez especial para Noé. Ele então realizou algumas promessas incríveis. Bom, vamos ver aqui um pouquinho, no contexto da aliança, a situação desses antediluvianos. Primeiro aspecto da aliança, no que diz respeito à lei, não é? Que é a prova do amor. Eles preferiram não amar, quebraram a lei, pecaram e abusavam da lei de Deus como se não houvesse, né, essa lei, esse princípio, o princípio do amor. Segundo aspecto da aliança que eles estavam quebrando era o aspecto da confiança na direção de Deus, não é? Eles estavam seguindo os desejos do seu próprio coração. A corrupção que estava na mente e no coração deles se tornou um guia na vida deles.
E eles, de costas dadas para Deus, não queriam a direção de Deus, eles queriam a direção de sua própria carne, uma corrupção moral, uma corrupção em todos os aspectos. E em terceiro lugar, a plenitude na provisão para a vida, que é o terceiro aspecto, né, que é uma consequência dos outros dois componentes, né, de viver sobre o amor e de ser direcionado por Deus, vem então essa realidade aqui, que é a plenitude da iniquidade. Eles atingiram o máximo, o topo da iniquidade. Eles resistiram ao Espírito de Deus. Você se lembra? Gênesis 6:3, que disse: o meu espírito não contenderá para sempre com eles. Não é? Eles atingiram a plenitude da iniquidade e o ser humano estava completamente inviabilizado. Eles preferiram não amar, seguiram o seu próprio coração e atingiram a plenitude da iniquidade, ou seja, a aliança proposta no Éden estava sendo pisada, foi lançada por terra. E a consequência, não é? Eles atingiram a plenitude do egoísmo, a plenitude da escravidão da carne e a plenitude da ignorância voluntária, uma resistência tremenda. Então eles chegaram no máximo da iniquidade. Plenitude da escravidão, interessante isso, porque o ser humano, pretendendo ser livre, ele se torna escravo quando ele segue o seu próprio coração, a sua própria carne, não é? O ser humano só será verdadeiramente livre quando ele está com Deus e ele se permite ser direcionado por Deus, ok? Agora, Noé é realmente um caso completamente diferente, destoava completamente daquela população. O estilo de vida de Noé era um estilo de vida de adoração. Era um homem que, embora vivesse num contexto de completa corrupção, mas era um homem que escolheu a melhor parte, escolheu viver na aliança, escolheu o amor, não é? Então, olha só, os três aspectos da aliança em relação à lei do amor, ele então atingiu a plenitude do amor, porque ele vivia olhando para a lei do Senhor e se permitia ser direcionado por esta referência. Em relação à confiança na direção de Deus, ele atingiu a plenitude da liberdade, porque era uma pessoa livre em meio a uma multidão escrava. Ele tinha alma livre, ele tinha alma feliz, ele tinha paz, ele tinha a verdadeira liberdade. E terceiro aspecto, a plenitude do conhecimento, né? Do relacionamento ali, do conhecimento prático de quem é Deus. Então, ele tinha uma experiência íntima com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, um homem realmente distinto de sua época. Bom, em Gênesis 8:18-20, nós encontramos o seguinte: então Noé saiu da arca com a sua mulher e os seus filhos e as mulheres deles, e com todos os animais grandes, todos os animais pequenos que se movem ao chão e todas as aves. Tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após outra. Depois Noé, ele construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. Olha só, o dilúvio veio, você conhece a história, destruiu absolutamente tudo, e Noé e a sua família ficaram preservados, bem como os animais também. Dos animais impuros,
aqueles que não têm um sistema, né, um metabolismo adequado para eliminar as toxinas, não é? Aqueles que retêm em sua própria carne, em seu próprio corpo, as impurezas, esses animais que jamais devem ser usados como alimento, né, a sua carne, e você encontra ali a classificação de animais puros e impuros em Levítico 11, ok? Então, desses animais impuros, ele levou apenas um casal. E dos animais puros, ele levou mais casais, exatamente para poder servir de alimento sem levar a espécie à extinção, ok? Então, a água baixou e a primeira coisa que Noé fez quando ele saiu da arca e colocou os pés na terra novamente foi erigir um altar. Porque a aliança, nós aprendemos na última lição, que a aliança agora, para ser mantida, ela precisava ter este símbolo, né? O sangue, a vida do Messias, a vida do Cordeiro de Deus. E ele então dedicou ali alguns animais, fazendo sacrifícios para agradecer a Deus. Ele estava extremamente grato ao Senhor, porque o Senhor preservou a sua vida, a vida da sua família. A humanidade agora teria um novo começo, teria uma chance agora de seguir de uma maneira diferente. A humanidade não seria mais extinta pela maldade, e aquele holocausto estava ali sendo oferecido. E Deus fez algo muito especial, muito especial. Vamos aqui para Gênesis 9, versos 8 a 14. Vamos acompanhar o texto. Então disse Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele: vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu dizendo: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras, o meu arco. E coloquei nas nuvens. Este será o sinal. Será o sinal da minha aliança com a terra, quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris. Olha que coisa maravilhosa. Noé, então, ali sacrificando ao Senhor, aquela fumaça subindo, aquele fogo ali queimando os corpos daqueles animais, que simbolizando um sacrifício sendo consumido plenamente, apontando para o Filho de Deus, porque o seu corpo seria consumido pelos nossos pecados, seria oferecido a Deus, o seu sangue seria vertido para nos limpar dos nossos pecados, para que a justiça fosse imputada sobre nós. Aquele momento solene de Noé com a sua família, né, olhando ao redor e vendo aquele caos todo que foi estabelecido, uma terra que eles não conheciam, ou seja, num estado que eles nunca viram, e eles com um misto de tristeza e ao mesmo tempo de gratidão e de alegria, porque Deus preservou a vida deles, e eles eram os únicos seres humanos agora do planeta Terra. Uma nova geração seria originada por meio deles, e nesse contexto, nesse clima, nesse ambiente, Deus coloca um tremendo de um arco no céu, um arco-íris, e diz o seguinte: olha, isso aqui é para ficar bem marcado e de forma visível por todas as gerações, que eu quero uma aliança com o meu povo, e esta é a minha aliança
com a raça humana. Não vou destruir mais o planeta Terra com água. E a minha justiça estará sobre vocês, e eu vou seguir com a humanidade. Ainda nos dias de hoje podemos contemplar um arco-íris, não é? E todas as vezes que vemos um arco-íris, devemos nos lembrar deste momento, a aliança de Deus com a humanidade. Eu fico pensando, será que a humanidade hoje ela se encontra em uma condição mais privilegiada no aspecto do seu caráter, da sua realidade, em relação a esses antediluvianos? Bom, infelizmente nós estamos contemplando a perversidade, homens que têm uma inclinação completa para o mal. Nós vemos a corrupção, a imoralidade, nós vemos a violência por todos os lugares e a natureza humana sendo corrompida cada vez mais. Bom, Deus, ele fica triste, ele fica com o coração quebrantado, porque ele nunca irá se acostumar com o mal. Mas o Cordeiro foi apresentado. Tem um estudo lindo, maravilhoso, sobre este tema e que daqui para frente, né, chegará o momento desta lição. Mas é só deixando a reflexão, não é? Se estamos vivendo a experiência de Noé hoje ou se estamos vivendo uma outra experiência, não é? Nós devemos preferir amar. Precisamos viver essa experiência de plenitude. Precisamos da liberdade, da verdadeira liberdade que só Deus pode nos proporcionar. E precisamos do conhecimento íntimo da pessoa de Deus. Ou seja, precisamos viver sob a aliança de Cristo Jesus. Estamos avançando e no próximo estudo nós vamos olhar um pouquinho para o contexto de Abraão, porque de Abraão, um povo escolhido. Algumas coisas lindas nós iremos estudar também. Espero que você esteja gostando do nosso estudo. Eu estou aqui muito contente e na medida com que vamos avançando em nosso estudo, tem coisas maravilhosas que nós iremos compartilhar. Tem coisas realmente incríveis que vão dar uma base teológica muito, muito boa para vocês, tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde e até amanhã cedo com o próximo estudo. Estamos juntos. Um abraço.